Tamires, eu quero te fazer uma primeira pergunta aqui. Vamos lá. Me explica um pouco qual o contexto do estudo, né? O que é que motivou a criação dessa pesquisa, né? E principalmente quais são os objetivos que vocês buscaram quando realizaram esse mapeamento, né? Perfeito. Nós somos uma consultoria focada em remuneração, então nós vivemos de dados, vivemos de olhar para a remuneração, para salário, e até identificar, né, tendências de remuneração. Então, já há algum tempo que nós mapeamos essa questão das diferenças entre o Brasil. O Brasil é um país muito, muito grande, muito diverso, em diversas questões, inclusive na questão salarial. Então, o intuito desse estudo esse ano foi justamente entender se essas mudanças que nós já estamos sempre mapeando, se elas persistiam ou se elas estavam se dissipando, muito em função do trabalho remoto, né, dessa amplitude de administração salarial que também nós vínhamos mapeando em alguns clientes. Então, a gente decidiu fazer um estudo para validar se essas disparidades continuavam grandes ou se elas tinham se reduzido, né? Legal, Tamires, tem um ponto da pesquisa de vocês aqui que chamou a atenção, eu queria que você comentasse um pouco. Apesar de a gente ter identificado uma maior interiorização dos polos econômicos, a expansão do mercado de trabalho, a região metropolitana de São Paulo ela continua sendo a referência, né? O que é que explica isso? Quais são os fatores? Pois é, então o principal achado desse estudo foi justamente esse, que as disparidades elas continuam muito fortes. E São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, continua despontando como o mercado em que há a maior competitividade salarial, né? Então, a referência ali em termos salariais. E o que é explicado nisso? É principalmente a questão da oferta e da demanda, porque o salário, ele é como um preço de uma mercadoria mesmo. Ele tem muita ligação com a questão de o quanto que eu tenho de oferta e o quanto que eu tenho de demanda de determinados profissionais, tá? Então, quando a gente olha para o mercado de São Paulo, a quantidade de empresas, a diversidade de empresas e a diversidade de profissionais faz com que esse mercado seja cada vez mais disputado, tá? Então, e aí em outras regiões, a gente não vê a mesma situação. É claro que quanto mais próximo essa região de se expandir economicamente, a gente consegue identificar essas familiaridades com esse salário referencial de São Paulo. E os locais ali com a menor disputa mesmo, né, entre profissionais e entre empresas, e aí essa tendência de salários um pouquinho mais abaixo. Legal. E agora uma outra pergunta, ainda olhando para esse cenário nacional. No estudo, vocês apontaram que não existe um mercado nacional de salários homogêneo, né? E aí, para a empresa, ela está em múltiplos mercados, né? Como é que ela define uma política que ela seja justa, né? E que ela seja gerenciável e que reconheça aí essas diferenças regionais, né? Qual é o melhor caminho para fazer isso? Vamos lá. Então, eu queria primeiro reforçar um ponto um pouquinho técnico, mas que é importante a gente comentar nessa questão desses salários nacionais ou regionais, tá? O que acontece? Quando eu olho para os níveis mais hierárquicos, mais de base, então eu estou falando de assistentes, né, analistas, até o primeiro nível de gestão, coordenação, eu tenho ali uma maior concentração, maior impacto do salário regional, tá? Por que isso? Porque são profissionais que têm uma tendência menor a se mudar por conta exclusivamente do emprego, né? Então, ele recebe uma oferta de emprego, um analista, ele tem ali que levar a família, né? Tem todas as questões que estão envolvidas, o salário acaba não compensando, né? O patamar salarial acaba não compensando. Quando eu olho para o nível de gestão, gerentes, diretores, eu já tenho essa propensão, essa mobilidade, tá? Então, o que a gente costuma dizer? Que todo esse resultado do estudo, ele vale para esses salários que são mais impactados regionalmente, tá? Então, quando eu falo de gerentes, de diretoria, aí sim eu posso dizer que eu tenho um mercado nacional,
porque as empresas acabam competindo entre si. Uma empresa do Sul consegue contratar alguém lá do Nordeste, porque esse profissional desse nível mais alto, ele tem essa disponibilidade de fazer a mudança, né? E aí, então, isso impacta diretamente na questão salarial, tá? Legal, inclusive foi legal você ter mencionado essa questão do Nordeste, outras regiões. O Nordeste e o Norte, por exemplo, eles ainda têm indicadores mais abaixo da referência nacional, né? Quais são hoje os principais desafios, quais são as principais barreiras aí que esses mercados enfrentam, né, no sentido de se aproximarem aí da realidade, por exemplo, da região de São Paulo? O que acontece também é um impacto do custo de vida, tá, nesses locais. Então, as empresas, elas têm essa tendência de não olhar apenas para o estudo, mas também, na hora de fazer uma oferta para o profissional, entender ali a região, né, até para questões do vale alimentação, né, ele está ligado com a questão da região, tá? E isso também acaba impactando os salários de alguma forma. Então, quando a gente faz uma análise de custo de vida também, ele tem uma similaridade com o que a gente viu das disparidades salariais. Então, de novo, São Paulo vai despontando como um dos maiores custos de vida do país, e a região norte, a região nordeste, também com os menores custos de vida do país. Então, tá super ligado, apesar de que a gente não olhou para esse estudo exatamente para custo de vida, né? A gente olhou realmente o valor de salário que estava sendo pago em folha para o mesmo profissional. Mas é interessante como isso acaba impactando, porque é isso que as empresas olham. Na hora de formatar essa política competitiva, ela vai olhar para quanto as empresas da região estão pagando. Então, ela vai fazer uma pesquisa ali com os players, e às vezes até a empresa não tem tanto dinheiro para investir numa pesquisa como a nossa, mas ela vai fazer ali pelos candidatos, né? Então, ela vai fazer esse termômetro ali da região e vai se balizar pelo salário da região. Então, isso acaba se perpetuando, né? Conforme vão se abrindo as contratações. Então, existe também essa barreira, né? Quando eu tenho uma empresa que começa a olhar um pouquinho para algumas vagas que ela não tem com tanta frequência ali na região, então, por exemplo, quando a gente fala do mercado de tecnologia, que às vezes ele tem que buscar profissionais realmente de outro local, a empresa acaba não se vendo em outra alternativa do que fazer, às vezes, uma tabela diferente, diferenciar um pouco essa remuneração para conseguir atrair esse profissional de outros locais, tá? Então, conforme a gente vai enxergar ali que vão aumentando essa necessidade de cargos não tão padronizados ali, que a tendência é que essas regiões, pelo menos para esse grupo de cargos, comece a se aproximar. Maravilha, Tamires, muito obrigado. Para a gente encerrar aqui, eu quero te pedir um favor, como é que os empresários, os gestores que quiserem acessar a pesquisa de vocês, podem ter acesso? Como é que a turma encontra vocês? Deixa aqui o recado de como é que é o caminho. Maravilha, a gente colocou uma pílula desse resultado, tá? Não, ele não está completo, porque ele foi olhado para quem participou, mas tem sim uma pílula para dar esse gostinho e dar uma olhada aí nessas diferenças no nosso site sgcomp.com.br.